Jovem se arrisca ao ver milionário preso em carro em chamas e toma uma atitude inesperada. Na beira de uma estrada do interior do Brasil, em uma tarde quente e sufocante, um carro de luxo aparece parado de forma assustadora, envolto por fumaça e chamas que crescem a cada segundo. Dentro dele, um milionário acostumado a controlar tudo percebe, pela primeira vez, que o dinheiro não compra ar, tempo nem coragem. Do lado de fora, quase passando despercebido pelo mundo, um jovem simples retorna do trabalho quando se depara com a cena que ninguém gostaria de presenciar. O medo tenta fazê-lo seguir adiante, mas algo mais forte fala mais alto. Em poucos instantes, uma decisão inesperada muda dois destinos que jamais deveriam se cruzar. O que começa como um ato impulsivo em meio ao calor, ao cheiro de borracha queimada e ao som distante de buzina se transforma em uma história profunda de transformação, conflitos e escolhas difíceis. Nada acontece por acaso. Cada passo dado depois desse encontro carrega consequências que se estendem por meses, revelando segredos, testando limites emocionais e colocando frente a frente o orgulho, a gratidão e a necessidade de recomeçar. Antes de continuar essa história que já tocou tanta gente, aproveite este momento para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Sua participação é muito importante e ajuda essa história a chegar a ainda mais pessoas. Ao longo do tempo, o milionário será forçado a encarar um conflito interno que sempre evitou, enquanto o jovem descobrirá que um simples gesto pode abrir portas, mas também trazer desafios inesperados. O cenário muda, as relações se aprofundam e a vida de ambos começa a tomar rumos que ninguém poderia prever naquele primeiro instante à beira da estrada. E o que parecia apenas um resgate em meio ao fogo revela-se o início de uma jornada intensa, emocional e cheia de reviravoltas que vão prender sua atenção até o fim. O calor daquela tarde parecia mais pesado do que o normal na estrada que cortava a Serra da Mantiqueira. O sol refletia no asfalto, criando ondas tremidas no horizonte, enquanto o cheiro de mato seco se misturava ao pó levantado pelos poucos carros que passavam. Dentro de um sedã preto de luxo, Eduardo Valença mantinha as mãos firmes no volante, ainda que o corpo começasse a denunciar sinais de cansaço. O dia tinha sido longo, repleto de reuniões tensas em Belo Horizonte, decisões duras e números que não saíam de sua cabeça. Mesmo cercado de conforto, o silêncio dentro do carro era quase ensurdecedor. Eduardo sempre gostou de dirigir sozinho. Era o único momento em que se permitia pensar sem interferências. O problema é que, naquela tarde, seus pensamentos estavam mais acelerados do que a estrada sinuosa exigia. O celular vibrava no console com mensagens do assessor, Renato Farias, insistindo em mudanças de rota e compromissos antecipados. Eduardo ignorava, como vinha fazendo cada vez mais nos últimos meses. Algo dentro dele pedia distância, ainda que ele não soubesse exatamente do que. Foi numa curva fechada, cercada por eucaliptos altos, que tudo mudou. Um estalo seco ecoou sob o carro, seguido de um tranco forte. O veículo perdeu estabilidade por alguns segundos até parar no acostamento, envolto por fumaça que começou a sair do capô. Eduardo sentiu o coração disparar. Tentou desligar o motor, mas o cheiro forte e o calor que subia rapidamente anunciaram que a situação era mais grave do que um simples problema mecânico. As chamas surgiram pequenas, quase tímidas, mas cresceram com rapidez assustadora. O interior do carro começou a esquentar, o ar ficou pesado, difícil de respirar. Eduardo tentou abrir a porta, mas o mecanismo travou. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário sentiu algo que não sabia nomear direito. Não era apenas medo. Era a sensação de impotência absoluta, de não ter controle algum. Do lado de fora, a estrada seguia seu ritmo normal, indiferente. Até que uma bicicleta surgiu no horizonte. Lucas Andrade voltava do trabalho em uma pequena oficina mecânica da cidade vizinha. O uniforme ainda manchado de graxa, a mochila nas costas, o corpo cansado depois de um dia inteiro em pé. Quando avistou o carro parado e a fumaça subindo, diminuiu a velocidade. O instinto mandou seguir adiante. Aquela estrada não era segura, e ele já tinha ouvido histórias demais sobre confusões no meio do nada. Mas então ouviu o barulho abafado vindo de dentro do carro. Um pedido de socorro engasgado pelo calor e pela fumaça. Lucas freou bruscamente, o coração batendo forte no peito. O cheiro de combustível queimado invadiu suas narinas. O medo veio com força, mas foi vencido por algo maior. Ele largou a bicicleta no chão e correu em direção ao veículo. Eduardo viu a silhueta se aproximar pelo retrovisor embaçado pela fumaça. Tentou gritar, mas a voz saiu fraca. Lucas bateu no vidro,
sentindo o calor intenso. A porta não cedia. O tempo parecia correr contra eles. Lucas olhou em volta, viu uma pedra grande à margem da estrada e voltou correndo. Com esforço, atingiu o vidro lateral, que resistiu na primeira tentativa. Na segunda, rachou. Na terceira, cedeu com um estrondo. O ar fresco entrou como um alívio imediato. Lucas ajudou Eduardo a se soltar do cinto e, com dificuldade, puxou-o para fora do carro. Os dois se afastaram alguns metros, sentindo o calor ainda forte nas costas. Eduardo caiu de joelhos no chão de terra, respirando com dificuldade, o rosto coberto de fuligem. Lucas apoiou as mãos nas pernas, tentando recuperar o fôlego, o coração ainda disparado. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. O som das chamas, o canto distante de um pássaro e o vento balançando as folhas quebravam o silêncio. Eduardo ergueu os olhos e encarou o jovem à sua frente. Viu ali alguém simples, suado, com as mãos trêmulas, mas com um olhar firme, diferente de tudo que estava acostumado a ver nos ambientes luxuosos que frequentava. Quando conseguiu falar, a voz de Eduardo saiu rouca. Agradeceu, repetidas vezes, como se as palavras não fossem suficientes. Lucas apenas balançou a cabeça, sem saber exatamente como reagir. Para ele, aquilo não tinha sido heroísmo. Tinha sido necessidade. Não conseguiria ir embora sabendo que alguém precisava de ajuda. Pouco tempo depois, moradores da região e um caminhoneiro que passava ajudaram a controlar a situação até a chegada do socorro. Eduardo foi atendido ali mesmo, sentado à sombra de uma árvore, enquanto observava de longe o carro que representava tanto do que ele era. Um símbolo de sucesso agora reduzido a algo irreconhecível. Lucas se preparava para ir embora quando Eduardo chamou novamente. Perguntou seu nome, de onde vinha, o que fazia da vida. Lucas respondeu com frases curtas, meio sem jeito. Quando Eduardo tentou oferecer dinheiro ali mesmo, o jovem recusou de imediato. Disse que não precisava, que qualquer pessoa teria feito o mesmo. Aquela recusa atingiu Eduardo de uma forma estranha, quase desconfortável. Ele não estava acostumado a ouvir não. Antes de se despedirem, Eduardo pediu apenas uma coisa: que Lucas aceitasse ao menos conversar outro dia, tomar um café na cidade mais próxima. Lucas hesitou, mas acabou concordando. Não sabia explicar por quê. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse educação. Talvez fosse algo que ele ainda não conseguia entender. Enquanto o carro de apoio levava Eduardo embora, ele observava pela janela a estrada ficando para trás. O cheiro de fumaça ainda impregnado na roupa, a sensação do calor na pele, o olhar daquele jovem reaparecendo em sua mente. Algo tinha se quebrado dentro dele naquela tarde, mas não da mesma forma que o vidro do carro. Era como se uma fissura invisível tivesse se aberto em sua vida perfeitamente organizada. Lucas pegou a bicicleta e seguiu seu caminho, ainda com as pernas bambas. O céu começava a mudar de cor, anunciando o fim do dia. Ele não imaginava que aquele gesto impulsivo, tomado em poucos segundos, seria o começo de um ano capaz de transformar tudo o que ele conhecia sobre escolhas, sacrifícios e caminhos que jamais planejou trilhar. E, em algum lugar entre a serra e a cidade, Eduardo Valença, acostumado a mandar e decidir, começava a perceber que havia coisas que o dinheiro não resolvia, nem explicava. O dia seguinte amanheceu mais silencioso do que o habitual para Eduardo Valença. O quarto amplo da pousada onde passará a noite tinha cheiro de madeira encerada e café fresco vindo da cozinha, mas nada disso trazia conforto. O corpo ainda sentia o impacto do calor, a garganta arranhava levemente, e a imagem das chamas insistia em voltar sempre que ele fechava os olhos. Acostumado a acordar com planilhas e ligações urgentes, Eduardo permaneceu sentado na beira da cama por longos minutos, encarando o chão, tentando entender por que aquele episódio não saía de sua cabeça. Renato Farias ligou cedo, como sempre. A voz do assessor vinha carregada de urgência, falando de reuniões remarcadas, de investidores insatisfeitos, de compromissos que não podiam esperar. Eduardo respondeu com menos firmeza do que de costume. Disse que precisava de alguns dias ali, no interior, para resolver assuntos pessoais. O silêncio do outro lado da linha foi breve, mas carregado de reprovação. Renato tentou argumentar, lembrando responsabilidades, lembrando números. Eduardo encerrou a conversa antes que o desconforto aumentasse. Pela primeira vez, não se sentiu culpado. Na pequena cidade próxima à estrada, Lucas acordava cedo, como sempre. A mãe preparava café na cozinha simples,
O cheiro de pão amanhecido aquecido na frigideira se espalhava pela casa. Lucas quase não dormira. A cena do carro, o rosto do homem coberto de fuligem, o calor intenso, tudo parecia voltar em fragmentos. Ele tentava agir como se fosse apenas mais um dia comum, mas algo havia mudado. No caminho para a oficina, os vizinhos comentavam sobre o ocorrido, exagerando detalhes, criando versões. Lucas preferia ficar calado. Na oficina, o barulho de ferramentas e motores ajudava a afastar os pensamentos, mas não completamente. O dono do lugar, seu Álvaro, comentou que o homem do carro era alguém importante, gente grande da capital. Lucas deu de ombros. Para ele, naquele momento, tinha sido apenas uma pessoa precisando de ajuda. Mesmo assim, uma inquietação insistente o acompanhava. Eduardo decidiu sair para caminhar pela cidade. Vestiu roupa simples, algo raro para ele, e percorreu ruas estreitas, observando fachadas antigas, vendedores abrindo as portas, idosos sentados em bancos conversando sem pressa. O ritmo era outro. Ele entrou em uma padaria pequena, pediu um café coado e um pão de queijo. O sabor simples, quente, trouxe uma sensação estranha de conforto. Enquanto comia, pensava no jovem da bicicleta. No jeito direto, na recusa imediata do dinheiro. Aquilo não combinava com o mundo que Eduardo conhecia. Movido por essa inquietação, Eduardo pediu informações sobre a oficina onde Lucas trabalhava. Quando chegou, o som metálico das ferramentas contrastava com o silêncio interno que ele carregava. Lucas o reconheceu de imediato, sentiu o estômago apertar. Não esperava vê-lo ali, ainda mais tão cedo. Eduardo agradeceu novamente, com palavras mais calmas, menos formais. Perguntou se poderia conversar. Lucas concordou, meio desconfiado. Sentaram-se do lado de fora, sob a sombra de uma árvore, o cheiro de óleo misturado ao de terra molhada da chuva da noite anterior. Eduardo falou pouco sobre si, algo incomum. Contou que precisava entender melhor o que tinha acontecido, que aquele momento tinha mexido com ele. Lucas ouviu, respondeu com simplicidade, falou da rotina, da família, da vontade de ter uma vida mais estável. Quando Eduardo mencionou ajudar de alguma forma, Lucas foi claro novamente. Não queria dinheiro fácil. Disse que precisava trabalhar, aprender, crescer do próprio jeito. Aquela firmeza despertou em Eduardo um respeito silencioso. Ao mesmo tempo, um incômodo. Ele não sabia como se aproximar sem usar aquilo que sempre foi sua principal ferramenta. Antes de ir embora, Eduardo perguntou se Lucas aceitaria um convite para almoçar outro dia. Não como favor, mas como conversa. Lucas pensou por alguns segundos e concordou. Não por interesse, mas porque sentia que aquela conversa ainda não tinha terminado. Eduardo se afastou sentindo algo que não experimentava havia muito tempo. Expectativa misturada com receio. Lucas voltou ao trabalho com a cabeça cheia de pensamentos. A cidade seguia sua rotina tranquila, sem perceber que dois caminhos muito diferentes começavam a se cruzar de forma definitiva. O almoço aconteceu 2 dias depois, em um restaurante simples no centro da cidade, daqueles que servem comida caseira em panelas grandes e deixam um cheiro de alho refogado espalhado pelo salão. Eduardo chegou antes do horário combinado. Sentou-se perto da janela, observando o movimento lento da rua, tentando se misturar ao ambiente sem chamar atenção. O calor era amenizado por ventiladores antigos que giravam preguiçosos no teto, produzindo um ruído constante que quase embalava os pensamentos. Lucas apareceu alguns minutos depois, ainda com a roupa da oficina, as mãos marcadas pelo trabalho. Cumprimentou Eduardo com um aceno discreto e sentou-se à sua frente. Havia uma tensão leve no ar, não desconfortável, mas carregada de curiosidade. Eduardo iniciou a conversa perguntando sobre a cidade, sobre como era crescer ali. Lucas respondeu com naturalidade, falando das festas juninas na praça, das missas cheias aos domingos, das dificuldades de emprego para quem queria algo além do básico. Enquanto falava, gesticulava pouco, mas o olhar mostrava orgulho do lugar. Eduardo escutava com atenção rara. Percebia detalhes que normalmente ignoraria, como o barulho das talheres batendo nos pratos, o cheiro de feijão recém-servido, o murmúrio das conversas ao redor. Aos poucos, começou a falar de si, mas de um jeito diferente. Não mencionou empresas nem números. Falou de como se sentia cansado, de como tudo parecia sempre girar em torno de resultados. Lucas ouviu em silêncio. Surpreso ao perceber fragilidade em alguém que, pela aparência e postura,
parecia inalcançável. Durante a refeição, Eduardo comentou sobre a ideia de passar mais tempo na cidade. Disse que precisava desacelerar. Lucas franziu a testa, sem saber se aquilo era passageiro ou algo sério. Perguntou se não tinha obrigações em outro lugar. Eduardo respondeu que tinha, muitas, mas que talvez fosse hora de rever prioridades. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Lucas. Após o almoço, caminharam até a praça central. O sol refletia nas folhas das árvores, crianças brincavam perto do chafariz, vendedores ambulantes ofereciam doces caseiros. Eduardo sentiu algo diferente naquele ambiente. Não era nostalgia, pois ele nunca viverá algo assim. Era uma sensação de pertencimento inesperado. Lucas observava a reação dele com atenção, percebendo o contraste entre aquele homem e o mundo que ele parecia carregar nos ombros. Nos dias seguintes, Eduardo adiou compromissos, prolongou a estadia. Visitou a oficina, conversou com seu Álvaro, ouviu histórias sobre a cidade. Renato continuava ligando, insistente, deixando mensagens cada vez mais tensas. Eduardo respondia poucas, mantendo distância. Essa escolha começou a trazer consequências. Alguns parceiros questionaram sua ausência, decisões ficaram pendentes. Ele sentia o peso dessas escolhas, mas algo mantinha firme. Lucas, por sua vez, passou a ser visto de forma diferente pelos colegas. Comentários surgiam, olhares curiosos. Ele tentava seguir a rotina, mas percebia que o encontro na estrada tinha aberto portas invisíveis, junto com responsabilidades que não pedirá. Em casa, a mãe notava o silêncio do filho, perguntava se estava tudo bem. Lucas respondia que sim, mas sabia que estava mentindo um pouco. Em uma tarde nublada, Eduardo convidou Lucas para visitar um terreno abandonado perto da cidade. Disse que pensava em investir em algo que pudesse gerar trabalho ali. Lucas ouviu com cautela. Não queria promessas vazias. Questionou como aquilo funcionaria, quem se beneficiaria. Eduardo explicou que ainda não tinha respostas, apenas vontade de fazer diferente. Pela primeira vez, admitiu que não sabia exatamente como agir. O vento levantava poeira, o céu ameaçava chuva. Eduardo sentiu um aperto no peito ao perceber o quanto estava fora de sua zona de conforto. Lucas, ao ver aquela hesitação, sentiu uma mistura de respeito e receio. Os dois ficaram ali por alguns minutos, em silêncio, observando o espaço vazio que poderia se tornar algo maior ou apenas mais uma ideia esquecida. Enquanto nuvens pesadas cobriam o céu, a cidade seguia seu ritmo, e as escolhas feitas nos últimos dias começavam a se acumular, silenciosas, moldando caminhos que nenhum dos dois conseguia prever completamente. A chuva caiu durante a madrugada com força suficiente para deixar as ruas da cidade cobertas por poças barrentas e o ar mais fresco ao amanhecer. Eduardo acordou com o som constante das gotas batendo no telhado da pousada e permaneceu alguns minutos deitado, observando o desenho irregular da água escorrendo pela janela. Sentia o corpo mais leve, mas a mente continuava inquieta. A ideia do terreno abandonado não saía de sua cabeça. Não como um projeto concreto, mas como um símbolo de algo que ele ainda tentava compreender. Depois do café, caminhou até a praça central. O chão ainda úmido exalava cheiro de terra molhada, e os bancos de madeira estavam vazios. Ele sentou-se ali por um tempo, lembrando das palavras de Lucas, da cautela evidente em seu olhar. Aquela desconfiança não o ofendia. Pelo contrário, fazia sentido. Eduardo passou anos prometendo resultados, sempre entregando números, mas raramente permanecendo para ver o impacto real do que criava. Na oficina, Lucas começava o dia limpando ferramentas quando seu Álvaro comentou que a prefeitura estava discutindo o uso de áreas abandonadas para pequenos projetos comunitários. A conversa chamou a atenção de Lucas, que imediatamente pensou em Eduardo. Não queria se envolver demais, mas sentia que precisava entender melhor o que estava acontecendo. Ao sair para o almoço, encontrou Eduardo caminhando pela rua lateral, observando fachadas antigas. Conversaram ali mesmo, encostados em um muro descascado. Eduardo falou sobre a chuva, sobre como a cidade parecia diferente sob aquele clima mais fechado. Lucas comentou da reunião na prefeitura. O olhar de Eduardo mudou, mais atento. Ele perguntou detalhes, horários, nomes. Pela primeira vez, Lucas percebeu nele não apenas curiosidade, mas intenção real. Ainda assim, manteve a postura firme, lembrando que a cidade já tinha visto promessas demais. À tarde, Eduardo recebeu uma ligação de Renato.
O tom era mais duro. Havia pressão, decisões sendo tomadas sem ele, investidores impacientes. Eduardo ouviu em silêncio, sentindo o peso daquela vida que sempre foi sua âncora e sua prisão. Quando desligou, percebeu que as mãos estavam levemente trêmulas. Sentou-se na beira da cama, respirou fundo, encarando o próprio reflexo no espelho. Aquele homem parecia cansado de lutar sempre a mesma batalha. Lucas, enquanto isso, ajudava a mãe em casa. O cheiro de comida simples preenchia o ambiente, e o rádio antigo tocava músicas que falavam de saudade e esperança. A mãe percebeu o olhar distante do filho e perguntou sobre o homem da estrada. Lucas contou parte da história, sem exageros. Ela ouviu com atenção, alertando-o sobre confiar demais, mas reconhecendo que algumas oportunidades aparecem disfarçadas de dúvidas. No fim do dia, Eduardo decidiu visitar o terreno novamente. O chão ainda estava úmido, pequenas plantas brotavam entre os entulhos. Ele caminhou devagar, imaginando possibilidades, mas também obstáculos. Sabia que qualquer movimento ali exigiria mais do que dinheiro. Exigiria presença, diálogo, paciência. Algo que ele não treinara ao longo da vida. Lucas apareceu pouco depois, atraído pela curiosidade. Ficaram lado a lado, observando o espaço em silêncio. O vento trazia o cheiro de chuva recente e o som distante de crianças brincando. Eduardo comentou que não queria impor nada, que precisava aprender antes de agir. Lucas ouviu, avaliando cada palavra, tentando sentir se havia verdade ali. A luz do entardecer começava a mudar, tingindo o céu de tons alaranjados. Eduardo sentiu uma mistura de medo e expectativa. Lucas sentiu o peso de estar no meio de algo maior do que ele imaginara. Nenhum dos dois tinha respostas claras, apenas a sensação de que aquele espaço vazio representava escolhas que já estavam em movimento, silenciosas, exigindo mais do que coragem para serem enfrentadas. Os dias seguintes trouxeram um ritmo diferente à rotina da cidade. O céu permaneceu nublado, o ar mais fresco, e as ruas pareciam menos apressadas. Eduardo começou a acordar cedo, hábito antigo que agora ganhava outro sentido. Em vez de revisar relatórios, caminhava até a padaria, cumprimentava pessoas pelo nome, aprendendo aos poucos os rostos e as histórias. O cheiro de café forte e pão saindo do forno passou a marcar suas manhãs, trazendo uma sensação de pertencimento que ele nunca experimentara nos grandes centros. Na oficina, Lucas percebia mudanças sutis. Clientes comentavam sobre o homem da capital que circulava pela cidade, alguns curiosos, outros desconfiados. Seu Álvaro alertou que qualquer iniciativa maior atrairia atenção e resistência. Lucas concordava. Sabia que a cidade guardava memórias de promessas que nunca se cumpriram. Mesmo assim, sentia que aquela situação era diferente, ainda que não soubesse explicar por quê. Eduardo começou a frequentar a prefeitura, não como empresário impositivo, mas como ouvinte. Participou de reuniões simples, sentou-se em cadeiras desconfortáveis, ouviu reclamações sobre falta de emprego, infraestrutura precária, jovens indo embora. Aquilo o afetava mais do que esperava. Cada relato parecia puxar um fio interno, lembrando de que o sucesso que construíra não alcançava aquelas vozes. Lucas acompanhou algumas dessas reuniões, mais como observador do que participante. Notava a postura de Eduardo, menos rígida, mais aberta. Ainda assim, mantinha cautela. Em conversas particulares, fazia perguntas diretas, questionava prazos, intenções. Eduardo respondia sem prometer o que não podia cumprir. Essa honestidade incompleta, cheia de incertezas, começava a gerar um tipo diferente de confiança. Em um fim de tarde, Eduardo visitou a casa de Lucas pela primeira vez. A mãe os recebeu com hospitalidade simples, oferecendo café passado na hora. A casa era pequena, mas organizada, cheia de fotos antigas e lembranças. Eduardo sentou-se à mesa, sentindo o cheiro de bolo caseiro, ouvindo histórias sobre a família, sobre dificuldades superadas. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu deslocado em um ambiente que não controlava. Enquanto isso, Renato continuava pressionando a distância. E-mails mais longos, ligações mais frequentes. Eduardo começou a perceber as consequências práticas de suas escolhas. Alguns contratos foram adiados, parcerias esfriaram. Ele sentia o impacto financeiro, ainda que estivesse longe de qualquer risco real. O peso vinha mais do orgulho ferido do que do bolso. Lucas também enfrentava obstáculos.
Alguns colegas da oficina faziam comentários irônicos, sugerindo que ele estava se aproveitando da situação. Lucas respondia pouco, mas aquilo o incomodava. Em casa, refletia sobre até que ponto deveria se envolver. O medo de criar expectativas que não pudesse sustentar era constante. Eduardo decidiu financiar pequenos reparos na oficina, sem alarde, apenas como apoio inicial. Lucas hesitou, mas aceitou depois de muita conversa, deixando claro que aquilo não significava compromisso maior. A melhoria trouxe benefícios imediatos, mas também novos olhares sobre eles. A cidade observava, avaliava, julgava. Certa manhã, ao caminhar pela praça, Eduardo encontrou a líder comunitária, Dona Célia, conhecida por sua franqueza. Ela falou sem rodeio sobre a história da cidade, sobre empresários que chegaram com promessas e partiram com vantagens. Eduardo ouviu tudo, sentindo o desconforto crescer. Aquela conversa o fez questionar ainda mais seus próprios limites. No fim do dia, sentado novamente no terreno abandonado, Eduardo sentiu o peso de tudo que estava em jogo. Lucas se aproximou em silêncio. Nenhum dos dois falou por alguns minutos. O vento frio da noite trouxe o cheiro de terra e folhas. Ambos sabiam que o caminho escolhido exigiria paciência, sacrifícios e uma disposição constante para enfrentar dúvidas, internas e externas, sem garantias de resultado. O início da semana trouxe um movimento diferente à cidade. Caminhões pequenos começaram a circular mais cedo, levando materiais simples, madeira, sacos de cimento, ferramentas. Nada grandioso, nada que chamasse atenção à primeira vista, mas suficiente para despertar comentários. Eduardo acompanhava tudo de perto, vestindo roupas comuns, conversando com comerciantes, ouvindo sugestões. Cada decisão parecia exigir mais cuidado do que qualquer negociação milionária que já conduzira. Na oficina, Lucas sentia o impacto direto dessas mudanças. O movimento aumentara, novos clientes apareciam, curiosos com as melhorias recentes. Ao mesmo tempo, surgiam questionamentos mais duros. Pessoas queriam saber até onde aquilo iria, quem realmente se beneficiaria. Lucas respondia com honestidade, mas carregava um peso silencioso. Não queria ser visto como intermediário de promessas que talvez não se concretizassem. Eduardo começou a enfrentar obstáculos práticos. Licenças demoravam mais do que o esperado, documentos precisavam ser revistos, e algumas decisões dependiam de pessoas pouco dispostas a colaborar. A paciência era testada diariamente. Acostumado a resolver tudo com rapidez, ele precisava aprender a esperar, a negociar sem impor. Em certos momentos, sentia vontade de desistir e voltar à vida previsível que deixará para trás. Renato intensificou a pressão. Em uma ligação longa, falou sobre riscos à imagem de Eduardo, sobre conselhos administrativos inquietos, sobre oportunidades sendo perdidas. Eduardo ouviu até o fim e, ao desligar, permaneceu sentado por longos minutos, encarando o celular. A sensação de estar dividindo a própria vida em duas partes incompatíveis começava a doer. Lucas também vivia conflitos internos. Em casa, a mãe demonstrava preocupação. Temia que o filho se envolvesse demais e acabasse frustrado. Lucas tentava tranquilizá-la, mas sabia que não tinha garantias. O cheiro do jantar simples, o som do rádio ao fundo, trazia uma sensação de segurança que contrastava com a incerteza crescente fora dali. Em uma tarde quente, Eduardo reuniu algumas pessoas da comunidade no salão paroquial. Falou pouco, ouviu muito. As cadeiras rangiam, o ventilador espalhava o ar quente, e cada relato trazia uma necessidade diferente. Falavam de empregos, de cursos, de oportunidades para os jovens. Eduardo anotava tudo, sentindo o peso da responsabilidade crescer. Sabia que não poderia atender a todos, e essa limitação o incomodava profundamente. Lucas observava de longe, avaliando as reações. Percebia olhares desconfiados, mas também esperança contida. Após a reunião, aproximou-se de Eduardo e falou sobre a importância de não criar expectativas irreais. Eduardo concordou, ainda que isso significasse avançar mais devagar. Essa escolha teve consequências imediatas, com algumas pessoas se afastando, frustradas pela falta de respostas rápidas. No terreno abandonado, pequenas mudanças já eram visíveis. Entulho sendo removido, espaço sendo limpo. Eduardo sentia satisfação ao ver algo concreto surgir, ainda que lento. Ao mesmo tempo, percebia que cada passo adiante trazia novos desafios. Custos aumentavam, prazos se estendiam,
críticas surgiam. Lucas começou a ajudar mais diretamente, após o expediente, mesmo cansado. O esforço extra afetava seu descanso, sua rotina, mas ele sentia que precisava estar presente. A relação entre os dois se tornava mais sólida, baseada em: o que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Conversas francas e silêncios compartilhados. Ao cair da noite, Eduardo caminhava sozinho pela cidade. As luzes amareladas dos postes, o som distante de conversas, o cheiro de comida caseira no ar criavam um contraste forte com os escritórios frios que ele conhecia. Sentia-se vulnerável, exposto, mas também mais vivo. Sabia que o caminho escolhido não permitiria recuos fáceis, e essa consciência o acompanhava como um peso constante, moldando cada decisão que tomava. O passar das semanas trouxe mudanças visíveis e outras quase imperceptíveis. O terreno antes esquecido começava a ganhar forma, ainda simples, mas organizado. O som de martelos e conversas preenchia as manhãs, misturando-se ao canto dos pássaros. Eduardo acompanhava cada detalhe, às vezes em silêncio, às vezes fazendo perguntas que revelavam sua tentativa constante de aprender. O cansaço aparecia nos ombros caídos e nas noites mal dormidas, mas ele seguia em frente. Na cidade, as opiniões se dividiam. Alguns moradores começavam a acreditar que algo bom poderia surgir dali. Outros mantinham distância, temendo decepções. Dona Célia observava tudo com atenção, comentando apenas quando julgava necessário. Em conversas discretas, lembrava Eduardo de que confiança não se compra nem se impõe. Ele ouvia, engolia o orgulho e aceitava. Lucas sentia o peso das expectativas crescer. Pessoas o procuravam para perguntar, sugerir, reclamar. Ele tentava ser justo, mas nem sempre conseguia agradar. Na oficina, o ritmo de trabalho se intensificava, e o corpo dava sinais de exaustão. Seu Álvaro percebeu e recomendou cautela. Lucas concordava, mas continuava se dedicando além do limite, acreditando que aquele esforço fazia sentido. Eduardo enfrentava dificuldades internas. Em certos momentos, sentia saudade da vida organizada, do controle absoluto, da previsibilidade. Ligava para Renato menos vezes, mas cada conversa era tensa. Renato alertava sobre riscos financeiros e de imagem. Eduardo respondia com firmeza contida, mantendo a decisão de seguir ali, mesmo sem garantias claras de retorno. Em uma manhã abafada, uma discussão surgiu durante o trabalho no terreno. Divergências sobre prioridades, prazos, responsabilidades. Eduardo tentou mediar, mas percebeu o quanto ainda era visto como alguém de fora. A situação o deixou abalado. Mais tarde, sozinho, sentou-se em um banco improvisado, sentindo o cheiro de madeira recém-cortada, refletindo sobre como liderar sem impor. Lucas aproximou-se, ofereceu água, comentou que conflitos fazem parte de qualquer construção coletiva. As palavras simples trouxeram alívio. Eduardo percebeu que precisava aceitar a imperfeição do processo. Essa compreensão teve um custo emocional, pois exigia abrir mão da imagem de eficiência absoluta que sempre o definiu. Em casa, Lucas começou a sentir a pressão familiar. A mãe questionava se todo aquele esforço valia a pena. Falava de saúde, de descanso, de limites. Lucas escutava, mas não sabia como equilibrar tudo. A sensação de estar no meio de algo maior do que ele crescia, trazendo orgulho e medo na mesma medida. Eduardo passou a participar mais das atividades locais. Compareceu a uma festa simples na praça, ouviu música ao vivo, provou comidas típicas. O cheiro de milho cozido, o riso das pessoas, a proximidade humana o tocavam profundamente. Sentia-se deslocado e acolhido ao mesmo tempo. Aquela experiência reforçava a ideia de que sua presença ali não poderia ser superficial. Os desafios financeiros começaram a aparecer de forma mais concreta. Alguns custos extrapolaram o previsto, exigindo ajustes. Eduardo precisou rever planos pessoais, adiar investimentos antigos. Essa decisão trouxe insegurança, mas também uma estranha sensação de coerência. Pela primeira vez, sentia que estava escolhendo algo não apenas por lucro. Lucas percebeu a mudança no semblante de Eduardo, mais tenso, mais silencioso. Tentou apoiar como podia, mesmo carregando seus próprios conflitos.
A relação entre os dois se fortalecia na troca honesta de dificuldades, sem promessas vazias. À noite, sob um céu limpo e estrelado, Eduardo caminhava pela cidade quase vazia. O som distante de uma televisão ligada, o cheiro de jasmim no ar, tudo parecia mais intenso. Ele sentia medo de errar, de falhar, mas também uma determinação nova, moldada pelas pessoas e pelo lugar que, aos poucos, deixava de ser apenas um cenário e passava a fazer parte de quem ele estava se tornando. O mês avançava e o clima da cidade começava a mudar junto com o cenário do terreno. Onde antes havia apenas mato e restos esquecidos, agora surgiam estruturas simples, linhas definidas, um espaço que começava a fazer sentido para quem passava. Eduardo observava tudo com atenção silenciosa. As mãos frequentemente cruzadas atrás do corpo, o olhar atento aos detalhes, como se cada pedaço daquele lugar carregasse uma responsabilidade pessoal. As manhãs se tornaram mais corridas. Pessoas chegavam cedo, algumas para ajudar, outras apenas para observar. Comentários surgiam em tom mais baixo, expectativas cresciam, mas também surgiam cobranças. Eduardo sentia o peso dessas vozes, ainda que tentasse não demonstrar. A ideia de decepcionar alguém o incomodava mais do que qualquer prejuízo financeiro. Lucas sentia o cansaço se acumular. Dormia menos, pensava demais. Na oficina, seu Álvaro notava a falta de concentração do rapaz e puxava a conversa, tentando aliviar a tensão. Lucas sorria, mas por dentro sentia um nó constante. Não queria abandonar nada do que estava ajudando a construir, mas também começava a perceber o preço pessoal daquele envolvimento. Em uma tarde quente, Eduardo foi chamado à prefeitura para resolver pendências que pareciam não avançar. Sentou-se em uma sala abafada, ventilador barulhento girando sem eficiência. Ouviu explicações longas, cheias de termos técnicos e justificativas. Saiu dali com mais dúvidas do que certezas. Do lado de fora, respirou fundo, sentindo o suor escorrer pela testa, e percebeu o quanto aquela realidade exigia resistência emocional. Renato voltou a ligar naquele mesmo dia. O tom era diferente, menos agressivo, mas carregado de preocupação. Falava sobre números que não fechavam, sobre a necessidade de decisões rápidas. Eduardo ouviu, respondeu com calma controlada. Ao desligar, sentiu uma solidão inesperada. Pela primeira vez, percebeu que estava realmente sozinho nas escolhas que fazia. Lucas encontrou Eduardo no terreno no fim da tarde. O céu começava a ganhar tons alaranjados, e o cheiro de poeira misturado ao de madeira preenchia o ar. Conversaram pouco, mas o silêncio não era desconfortável. Lucas comentou sobre pessoas da cidade que começavam a se interessar em aprender algo novo, em participar mais. Eduardo ouviu com atenção, sentindo um fio de esperança surgir em meio ao cansaço. Em casa, a mãe de Lucas insistiu para que ele descansasse mais. O jantar simples, a luz amarela da cozinha, o som distante de um vizinho conversando no portão criavam um contraste com a agitação dos últimos dias. Lucas prometeu tentar, embora soubesse que não seria fácil cumprir. Eduardo passou a noite revisando anotações, ideias, possibilidades. Não buscava planos grandiosos, apenas caminhos viáveis. Sentia falta da clareza de antes, mas também reconhecia que aquela confusão fazia parte do processo. O medo de errar era constante, mas a vontade de continuar falava mais alto. No dia seguinte, uma pequena reunião improvisada aconteceu no próprio terreno. Pessoas sentadas em caixas, outras em pé, ouvindo propostas simples, sugestões práticas. Eduardo falou com sinceridade, sem discursos elaborados. Lucas observava as reações, notando olhares atentos e outros desconfiados. A resposta foi contida, mas real. À medida que a noite caía, a cidade parecia respirar de forma diferente. As luzes se acendiam uma a uma, o ar ficava mais fresco, e o som dos insetos tomava conta do ambiente. Eduardo caminhava devagar, sentindo o corpo cansado, mas a mente alerta. Sabia que nada ali era garantido. Cada avanço trazia um novo desafio, cada escolha exigia um sacrifício invisível. Lucas, ao fechar os olhos para dormir, sentia o peso do dia nos músculos, mas também uma sensação estranha de propósito. Ambos seguiam caminhos que não tinham planejado, sustentados por uma confiança construída aos poucos, frágil, mas verdadeira, em meio a uma cidade que aprendia a observar antes de acreditar. O amanhecer trouxe um céu claro depois de dias abafados, e a cidade parecia acordar mais cedo. Eduardo sentiu o corpo pesado ao sair da pousada,
como se cada músculo cobrasse o esforço acumulado. Ainda assim, caminhou até o terreno com passos firmes. O cheiro de café vindo das casas, o som distante de rádios ligados, tudo parecia mais intenso. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos antes de enfrentar mais um dia de decisões. No terreno, pequenas tarefas se acumulavam. Ajustes simples, conversas rápidas, dúvidas surgindo a cada hora. Eduardo se envolvia em tudo, às vezes demais. Algumas pessoas comentavam que ele precisava delegar, confiar mais. Ouvir isso não era fácil. Durante anos, sua vida foi construída sob o controle absoluto. Abrir mão disso exigia um esforço diário, quase físico. Lucas chegou mais tarde, visivelmente cansado. O rosto denunciava noites mal dormidas. Eduardo percebeu, mas evitou comentar. Sabia que qualquer palavra poderia soar como cobrança. Preferiu perguntar sobre a oficina, sobre a família. Lucas respondeu com honestidade, mencionando dificuldades, mas também pequenas conquistas. Essa troca simples ajudava ambos a manter os pés no chão. Dona Célia apareceu no meio da manhã, observando tudo com atenção crítica. Conversou com alguns moradores, fez perguntas diretas a Eduardo. Falou sobre expectativas, sobre responsabilidade. Eduardo ouviu sem se defender. A presença dela funcionava como um lembrete constante de que aquele projeto não era apenas dele. Cada palavra carregava o peso da história da cidade. No início da tarde, Eduardo precisou se ausentar para resolver assuntos à distância. Sentou-se em uma sala improvisada, laptop aberto, o barulho da rua entrando pela janela. A conversa com antigos parceiros foi tensa. Questionaram escolhas, cobraram resultados. Eduardo sentiu a pressão aumentar, mas manteve a postura firme. Ao encerrar, ficou alguns minutos olhando para a tela apagada, sentindo o coração acelerar. Lucas, enquanto isso, lidava com comentários cada vez mais diretos. Algumas pessoas queriam respostas rápidas, outras insinuavam interesses ocultos. Ele tentava manter a calma, lembrando a si mesmo porque tinha aceitado se envolver. Mesmo assim, a sensação de estar no centro de algo maior do que podia controlar começava a pesar. No fim da tarde, uma mudança no clima trouxe vento frio. O céu escureceu rapidamente, levantando poeira. As pessoas começaram a guardar ferramentas, organizar o espaço. Eduardo ajudava, sentindo cansaço nos braços. A proximidade física do trabalho trazia uma sensação estranha de igualdade. Ali, títulos não importavam. Quando a noite caiu, Eduardo caminhou pela cidade sem destino definido. Passou pela praça, agora mais vazia, ouviu risadas vindas de uma casa próxima, sentiu o cheiro de comida sendo preparada. Essas pequenas cenas o tocavam profundamente. Pensava no quanto sua vida sempre foi preenchida por ruídos diferentes, menos humanos. Lucas chegou em casa à tarde. A mãe o esperava acordada, preocupada. Conversaram pouco, mas o olhar dela dizia tudo. Ele prometeu cuidar mais de si, embora não soubesse como equilibrar tantas demandas. Eduardo voltou para a pousada com passos lentos. Sentou-se na cama, tirou os sapatos, sentiu o cansaço invadir o corpo. Pensou no homem que era antes daquela estrada, daquele carro envolto em chamas, e no homem que estava se tornando. Não havia clareza, apenas a certeza de que não poderia voltar atrás sem perder algo essencial. A cidade dormia, envolta por um silêncio quebrado apenas por sons distantes. No escuro do quarto, Eduardo permaneceu acordado por um longo tempo, sentindo o peso das escolhas feitas e das que ainda precisariam ser feitas, consciente de que cada decisão deixava marcas profundas, visíveis ou não, em todos ao seu redor. O sol surgiu naquela manhã com uma luz diferente, mais clara, atravessando as nuvens finas e iluminando a cidade de um jeito quase simbólico. Eduardo acordou cedo, como vinha fazendo, mas naquele dia sentia algo novo no peito. Não era ansiedade nem medo. Era uma tranquilidade cautelosa, construída ao longo de meses de esforço, erros e aprendizados. Ao sair da pousada, percebeu o cheiro de pão fresco no ar e o som das portas se abrindo. A cidade despertava junto com ele. No terreno, as mudanças eram visíveis. O espaço antes abandonado agora estava limpo, organizado, com estruturas simples prontas para uso. Pessoas chegavam aos poucos, algumas sorrindo, outras ainda observando com reserva. Eduardo caminhava entre elas com passos firmes, cumprimentando cada um pelo nome,
algo que aprenderá a fazer com naturalidade. Não havia discursos ensaiados, apenas presença. Lucas chegou acompanhado da mãe. Ela olhava em volta com atenção, emocionada de forma contida. Para ela, ver o filho envolvido em algo que unia trabalho e dignidade trazia orgulho e alívio. Lucas estava cansado, mas havia um brilho diferente em seu olhar. Sentia que, apesar de todas as dúvidas e sacrifícios, algo concreto havia sido construído. Dona Célia apareceu pouco depois. Aproximou-se de Eduardo, observou o espaço em silêncio e assentiu de leve. Não disse muito, mas aquele gesto tinha peso. Para alguém tão exigente, o reconhecimento vinha nos detalhes. Eduardo sentiu um nó na garganta, mas manteve a postura. Aprenderá que emoção não precisava ser escondida, apenas respeitada. Ao longo da manhã, pessoas da cidade começaram a ocupar o espaço, participando de atividades simples, conversando, trocando ideias. Não era uma grande inauguração, não havia faixas nem promessas exageradas. Era algo vivo. Construído aos poucos, com limites claros. Eduardo observava tudo com atenção, sentindo que aquele resultado não pertencia apenas a ele. Cada vitória ali carregava o esforço coletivo e os custos individuais que todos haviam assumido. Renato ligou no meio do dia. A conversa foi diferente das anteriores. Menos cobrança, mais escuta. Eduardo falou com serenidade, explicando decisões, assumindo consequências. Não havia mais conflito interno naquela fala. Ele sabia quem era e o que escolhera. Ao desligar, sentiu um alívio profundo, como se finalmente tivesse alinhado duas partes da própria vida. Lucas e Eduardo caminharam juntos pelo espaço no fim da tarde. O céu começava a ganhar tons dourados, e o vento leve trazia o cheiro de terra e madeira. Conversaram sobre planos possíveis, sempre com cautela, sem pressa. Lucas agradeceu, não pelo dinheiro ou pelas oportunidades, mas pela confiança construída. Eduardo respondeu com sinceridade, dizendo que tinha aprendido mais ali do que em muitos anos de negócios. A cidade parecia diferente naquele entardecer. As ruas mais cheias, as conversas mais longas, os sorrisos mais fáceis. Eduardo caminhou até a praça e sentou-se em um banco, observando crianças correndo, idosos conversando, casais caminhando devagar. Sentiu uma emoção silenciosa, profunda. Pela primeira vez, não se sentia apenas um visitante ou um investidor. Sentia-se parte. Lucas voltou para casa com a mãe. No caminho, falaram sobre o futuro com esperança simples, sem ilusões. Ele sabia que ainda haveria desafios, mas também sabia que não estava mais sozinho. Quando a noite caiu, Eduardo permaneceu algum tempo olhando o céu estrelado. Pensou naquela tarde distante na estrada, no calor sufocante, no medo que o paralisou e na atitude inesperada que o trouxe até ali. Entendeu, com clareza serena, que o verdadeiro resgate não havia sido físico, mas humano. E, envolto pelo silêncio tranquilo da cidade, sentiu que tinha encontrado algo que dinheiro algum poderia comprar. Chegou até o fim? Então escreve fogo nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.